Saudações Omlus. Vamos iniciar esta semana, última semana do ano de 2020, falando a segunda parte das conjunções entre os planetas, ou da conjunção entre os planetas Saturno, Júpiter e Plutão. Na semana passada nós falamos a parte número 1 e hoje nós vamos falar da parte número 2. Semana passada nós apontamos aspectos principais de curas que esta energia vai trazer em relação a todos os tipos de vínculos que nós geramos ao longo das nossas encarnações nesse planeta, tá? E hoje nós vamos falar a respeito das questões espirituais que esta energia da conjunção planetária está trazendo para as nossas vidas, tá? Então, uma conjunção, ou esta conjunção planetária, ela já iniciou, então, no dia 21 de dezembro, às 20 horas e 41 minutos, tá? Do horário de Brasília. E nós falamos na semana passada, a gente apontou aqui no mapa, né, que Saturno, Plutão e Júpiter, eles estão saindo da casa número 6 e indo para a casa número 7. Nós falamos sobre as transformações da nossa vida nos ambientes profissionais e também nos ambientes sociais, tá? E nos ambientes de ordem familiar, conjugal, afetiva e com filhos. Bom, e hoje nós vamos falar o quanto esta conjunção planetária ela vai afetar também a nossa vida sob o ponto de vista das questões de ordem espiritual, tá? Então veja bem, nós temos esses três planetas que estão em conjunção aqui, ó, casa 6 para casa 7. A casa 7 é a energia dos relacionamentos, de todos os tipos de vínculos que nós temos aqui neste mundo, seja vínculos da parte material, física na Terra, como também vínculos de ordem espiritual. E é aqui que esta orientação desta semana pretende dar foco, ok? Então veja bem, Saturno ele está a 27 graus nessa conjunção, Júpiter está a 24 graus e Plutão a 23 graus. Então, uma conjunção planetária é quando existem planetas próximos em seus graus, né? Então, 27, 24 e 23. Todos estão próximos e todos entrando na casa número 7. A casa número 7, dentro da astrologia kármica, ela também representa a casa desses vínculos, mas também, sob o ponto de vista kármico, representa os inimigos físicos e principalmente os não físicos. Então, gente, é esse ponto que vou trabalhar hoje nas orientações astrológicas. Por quê? Porque Saturno, Plutão e Júpiter estão trazendo aspectos bastante negativos com a casa número 12 e também com a casa número 1. Então existe muita cura, muita libertação espiritual nossa, da humanidade, em relação às questões espirituais, em relação aos vínculos que se criou com as forças espirituais neste mundo, tá? Então, no caso de Saturno, esta conjunção planetária, ela vai trazer à tona, no quesito espiritualidade, vai trazer à tona todos os pactos, os acordos, as nossas ligações espirituais com forças ligadas
ao mundo astral, ao mundo emocional, ao mundo espiritual, as forças espirituais, tá? Então essas forças, elas não são necessariamente visíveis, físicas, elas estão ocupando parte da nossa consciência em outras realidades, em outras linhas de tempo, em outras dimensões espirituais. E é aqui que é a parte mais delicada de trabalhar esta cura, esta libertação. Porque as pessoas que não têm o hábito da meditação e da oração, elas terão muita dificuldade de identificar os assuntos espirituais que elas estão aprisionadas. Mesmo para as que estão em oração, em meditação, em cura, e têm essa consciência, estão se dedicando, já será desafiador. Para as que não têm este hábito, ou para as que têm um hábito, vamos dizer assim, ainda bastante frágil nas suas orações, né? O que é um hábito frágil? É aquela pessoa que ainda não tem fé nas suas palavras, nas suas orações, não tem persistência, não tem perseverança, não tem paciência, não continua, né? Então, estas pessoas, elas passarão por desafios bem fortes de cura, tá? Mas então, veja bem, em relação a Saturno, então Saturno vai trazer assuntos espirituais ligados ao passado. E por nós termos Câncer na casa número 12, então são assuntos espirituais ligados à ancestralidade materna. São os pactos, os acordos, as situações espirituais que a mãe biológica e toda a sua ancestralidade e todos os vínculos que ela criou, que ela gerou, vão ser trazidos para que se possa fazer uma libertação, certo? Então, estejamos atentos aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, às nossas emoções, aos nossos envolvimentos com a figura materna e os vínculos que ela gerou, inclusive o vínculo com pai biológico, tá? Porque esta conjunção planetária, ela vai trazer assuntos espirituais que a família da mãe e também os vínculos, e aí pai biológico, né? Ou mãe de criação, ou pai de criação, todos os vínculos que estas almas possuem, todos os pactos, todos os acordos, todos os contratos que estas almas têm com as energias evolutivas, com as forças retrógradas deste planeta, porque esta ancestralidade familiar, ela colaborou consciente ou inconscientemente com o caos planetário e continua colaborando. Quando ainda está envolvida de uma maneira muito intensa com assuntos da matéria, sem trazer esses assuntos para ser transmutados, curados, purificados, limpados. Então, são grupos kármicos familiares, bolsões kármicos de ancestralidade familiar de toda a humanidade que estão presos em um campo espiritual, tá? Cujos campos espirituais estas almas reproduzem uma energia de manutenção do caos planetário, tá? Então será uma cobrança que Saturno vai trazer para nós muito forte, para nós pedirmos quem é a nossa família terrena. Quem são essas pessoas? Quem verdadeiramente elas são? Que família espiritual elas pertencem? Qual é a linhagem espiritual que elas pertencem, estas almas?
Porque vocês sabem que neste planeta que nós vivemos, nós temos almas que vieram para cá em caráter de exílio planetário. E existem almas que fazem parte, que são crias das forças involutivas. Então, muitas almas estão convivendo com grupos kármicos, com bolsões kármicos familiares, vinda de uma energia espiritual muito densa, de muito aprisionamento, de uso de muita energia de magia negra, de alta magia negra. Que estas energias, elas são desenvolvidas nos submundos da Terra, não são nem desenvolvidas no plano físico na Terra. O plano físico, elas até podem sustentar pessoas que lidam com isso. Mas o verdadeiro trabalho e o verdadeiro aprisionamento das almas no plano espiritual da alta magia negra acontece no submundo da Terra, das realidades paralelas. Então, Saturno vai fazer uma varredura muito intensa nisso, porque são grupos de almas, famílias, bolsões kármicos familiares que têm um histórico de aprisionamento com estas forças, e elas buscaram e se aliaram a estas forças, a grande maioria, para a manutenção do poder político, do poder econômico, financeiro, o seu status na matéria, o seu poder na matéria. Então, muita gente acredita que conquistou a sua vida, os seus bens, as suas coisas por mérito, por trabalho, por serem pessoas honestas, íntegras e que trabalharam, né? Só que na prática, muitas famílias, muitos grupos kármicos familiares não conquistaram os seus bens materiais por um trabalho justo e unificado com a energia divina superior. Conquistaram os seus bens materiais sob uma condição de pactos com forças involutivas. E estes pactos, uma das situações que eles geraram foi a entrega de almas. Inclusive, até a gente pode deixar aqui na descrição da astrologia, a Margarete, esta última semana, estava pesquisando uns materiais para estudo e ela encontrou uma reportagem que fala de um orfanato na Irlanda que está passando por uma investigação criminal, onde eles encontraram um poço com aproximadamente 800 cadáveres de crianças, tá? Então, olha só, gente, as coisas vão vir à tona. É neste nível para mais que as coisas vão acontecer, a partir dessa conjunção planetária, tá? Então, esse é um ponto. Pegaram? O ponto da energia que Saturno vai trabalhar, fazendo essa ligação com a questão da espiritualidade, é isso. Saturno vai bater o martelo no quesito cobrança kármica de todos os bolsões kármicos familiares que usaram e ainda usam no plano espiritual muitos, mas muitos também estão fazendo no plano físico, tá? Trabalhos magísticos, envolvimentos com seitas, com escolas herméticas, com estudos filosóficos, religiosos, metafísicos, que estão ligados diretamente com as forças negras e do mal desse planeta, tá bom? Então, esse é um ponto que esta conjunção vai trabalhar. E já está trabalhando, porque muita gente já está sentindo isso. Agora, vamos fazer a análise de Júpiter. Júpiter em relação à espiritualidade. Então, Júpiter, ela vai desmascarar as pessoas.
Júpiter vai trazer assim, vai cair a máscara das pessoas. E tem gente que já está vendo isso. Júpiter vai fazer a gente enxergar aquilo que ninguém enxerga, sabe? Júpiter vai trazer a expansão desses assuntos que Saturno veio cobrar, a cura kármica. Então nós podemos estar conversando com as pessoas, nós podemos estar convivendo em algum ambiente e a gente vai perceber a questão da verdadeira índole daquela pessoa, do verdadeiro comportamento daquela pessoa, da máscara que ela carrega, tá? Então Júpiter, em relação à espiritualidade, vai trazer qual é a ligação espiritual que aquela pessoa tem, com qual força ela está ligada, tá? E aí nós temos que trabalhar de maneira silenciosa, em muita oração e meditação, porque Júpiter vem também para aplicar a lei divina. Então, muitas pessoas que não buscaram a revogação dos seus pactos, dos seus acordos com essas forças involutivas, elas receberão a aplicação da lei divina. E a aplicação da lei divina é a lei de causa e efeito para este mundo, para estas pessoas, tá? Que este processo, então, ele vai se desencadear pelos próximos 20 anos. São 2 anos de avaliação profunda disso, de coisas vindo à tona, para nos próximos 20 anos, a cada um segundo as suas obras. É isso que Júpiter vai determinar, tá? Então, aqui Júpiter vai trazer muitas coisas escandalosas, muitas coisas de corrupção, propinas, desvio de recursos, pessoas envolvidas com negócios e falcatruas, né? Em todos os setores da nossa vida. Vai expressar o lado sombrio de cada um, tá? Então, aqui nós temos que estar bem atentos para olharmos para as sombras que nós carregamos. E para os que já estão num caminho de autocura, Júpiter vai expandir a fé e a grandiosidade espiritual que cada um é, a força divina que cada um é. Tudo depende do quanto cada um de nós se trabalhou, certo? Bom, e no quesito, em relação a Plutão, o que Plutão vai trazer na questão da espiritualidade? Bom, Plutão, ele traz a clareza, ele traz o discernimento, ele traz do submundo as coisas, mas ele traz a clareza dos fatos, tá? Então, Plutão, ele vai emergir, vai descer até as profundezas da nossa alma e ele vai na origem desses problemas. Então, Plutão vai na origem da ancestralidade familiar, vai na linha de tempo da ancestralidade familiar e todos os vínculos que essa ancestralidade criou ao longo das suas caminhadas por este mundo, e vai ponto por ponto investigar e trazer para Saturno e trazer para Júpiter as provas. As provas no plano astral e muita gente vai precisar de provas no plano físico, tá? Então, aqui, casa número 7 vai trazer muitos relacionamentos, muito convívio. Tomem cuidado para vocês não conviverem, para nós não magnetizarmos pessoas falsas, dissimuladas, corruptas, pessoas que enganam, pessoas que mentem, pessoas que traem, pessoas que são, na tua frente é uma coisa, atrás é outra. Estejam muito atentos, porque Plutão, casa número 7, representa isso. Representa as sombras, representa o submundo que cada um carrega dentro de si, tá?
mas também representa a clareza mental, o discernimento, em conseguir enxergar as coisas e colocar os pontos nos is, e conseguir colocar o ponto final, transcender. Plutão também tem uma força para, junto com Júpiter, transcender estas forças negativas, tá? Então, muito cuidado, gente, porque aqui também, por Plutão estar na casa número 7, nós temos que estar muito atentos para nós não cairmos em armadilhas com assuntos, com pessoas que poderão te colocar, num primeiro momento, numa condição de um favorecimento de alguma coisa, mas por trás vai ser uma grande armadilha, porque são coisas dissimuladas, são coisas disfarçadas, são coisas bem complexas, tá? Só que algumas pessoas, elas podem não perceber isso. Elas podem ser levadas de uma maneira muito sutil pelo outro lado, né? Porque elas estão ainda muito resistentes a olhar para elas, a aceitar que elas têm uma cura na família para fazer, a aceitar que de repente aquela mãe, aquele pai, aquele cônjuge, aquele filho, aquele grupo kármico terreno, tem gente que resiste e acha que essa família está tudo bem com ela. Não está tudo bem, porque se nós tivéssemos uma história familiar positiva, nós não estaríamos vivendo esse caos humanitário e planetário que nós vivemos, tá? Não é real. Eu posso dizer isso assim categoricamente, porque assim, a gente passa por experiência, e isso aqui é o que eu vou relatar, não é para nós levarmos para um julgamento, mas é para nós levarmos para um entendimento. Muitas pessoas que fazem acompanhamento conosco, ou já fizeram, ou já estão num outro momento, era muito interessante assim a história delas. Durante o final de semana, elas postavam fotos de família perfeita, de família que viajava aqui, que viajava lá, que estava numa festinha aqui, numa festinha lá, né? Mas aparecia na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sessão terapêutica, e falava o contrário. Falava que foi o pior final de semana do mundo, que foi horrível, porque brigaram, porque discutiram, porque isso, porque aquilo. Percebem? Percebem, gente, o quanto nós temos falsidade nos ambientes familiares? É muito grande. Então, é nesse ponto que muitas pessoas, Plutão vai pegar muita gente aí. Muita gente que não está admitindo, que não está querendo aceitar isso, né? Tem gente que até já viu, já percebeu, já analisou, tal, que tem uma família que é desorientada e tenta consertar isso. Não vai ter conserto. O que a gente recomenda para quem vive uma situação assim é: entre em oração, entre em meditação e peça para que o plano de Deus cure desse grupo kármico familiar. Para que cada um seja curado, limpado, purificado, amparado pela lei divina superior, tá? Porque muita gente está inserido em grupos kármicos familiares, muitos filhos e filhas da luz, muitas almas de boa índole espiritual estão inseridas em grupos kármicos familiares, conjugais, sociais, profissionais e todos os vínculos que essa ancestralidade gerou com pessoas que são do mal. São pessoas involutivas, são pessoas que foram criadas pelas forças do mal, tá? Então, essas pessoas, elas são resistentes ao retorno de Cristo, de Jesus Samana, Cristo nesse planeta, e ele precisa retornar. Ele precisa retornar para poder dar o encaminhamento de toda essa questão caótica nesse planeta. Somente uma entidade desse nível é que pode dar um encaminhamento para essa situação aqui na Terra. E cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte, no sentido de nos purificarmos
desse passado familiar aqui, espiritual, muito negro, que todos nós temos muitos pontos a purificar. Muitos que nós acompanhamos já estão, com a graça divina, encaminhados, compreendendo, entendendo e estão aceitando. Muitos ainda estão tendo dúvidas. Muitos ainda vão despertar. E os que vão despertar vão passar por abalos. Abalos muito profundos, tá? Muito profundos. Vamos ver aqui. Um detalhe muito importante que nós queremos chamar a atenção é que muitas dessas curas aqui, ó, por nós termos esta frequência dessa conjunção de Saturno, Plutão e Júpiter na casa número 7, fazer uma ligação muito negativa de cura com o plano astral, então nós vamos ter muitas curas em nível astral, tá? Então, muitas questões relacionadas a sonhos, a intuições, prestem atenção, perturbações mentais, perturbações, coisas que você se desfoca, se desequilibra, dores que você não sabe de onde que vem aquela dor, pensamento que você não sabe de onde vem esse pensamento, sabe? Perturbações mentais, sonhos perturbadores, pensamentos perturbadores, sentimentos perturbadores. Então, tudo vai acontecer muito no plano astral, emocional nosso. Daí é que nós temos que estar atentos para nos colocarmos na oração e na meditação, tá? E a partir disso, fazermos uma reconexão com a nossa energia divina e pedir. Nós temos que pedir pelo amor e pela misericórdia que se limpe o nosso passado de conexão com estas almas. Que se limpe o nosso passado com todas as forças negativas que eu me envolvi, tá? Então, aqui nós precisamos estar realmente com uma energia que eu considero de muita humildade. Porque tem gente que acha que não tem problema nenhum, que acha que não tem conexão nenhuma com forças negativas. Todos que estão encarnados na Terra têm algum ponto a curar nisso. Alguns mais, outros menos, alguns já fizeram uma caminhada importante de cura, mas muitos não fizeram. E vão ser chamados, é uma cobrança kármica bem forte, tá, gente? Então, aqui nós temos que tomar bastante atenção, porque essas forças aqui, elas podem nos impedir de fazermos essas curas. No sentido da gente não acreditar, não confiar, não aceitar, não querer fazer orações, meditações, sabe? Vai querer se desviar, ver coisas que são fúteis, que vão desfocar a nossa mente. Muitas pessoas podem passar por isso, tá? Então, tomem cuidado, porque Saturno está chegando nessa conjunção. E ele vai cobrar toda a dívida que nós temos que saldar em relação à nossa cura espiritual, em relação à mãe e sua ancestralidade, mãe e pai, e irmão e tio e tia e todo mundo. Principalmente as famílias que estão um pouco mais abastadas financeiramente. E tem algumas que nem tem, né? Tem gente que diz, não, mas nós não temos nada. Não tem agora, mas no passado teve. E não tem aqui, mas está sustentando no plano astral. Tem gente que diz, não, mas a minha família não participa de nada, é tudo tranquilo, é tudo não sei o quê. Tu tem certeza disso? Você realmente conhece quem são os teus familiares? Por isso que eu estou falando de Júpiter. Pede para Deus tirar a máscara das pessoas com as quais você convive. Porque elas podem estar mentindo para você. Tá? Mentindo. Muito bem, gente.
Outro ponto, então, tomem bastante cuidado em relação a isso, e a cura para se fazer é sempre na oração, no amor e no perdão. E entregue todos esses familiares ao plano divino superior. E se entregue também, porque tem muita cura que nós temos que fazer, tá bom? Bom, outro ponto importantíssimo que esta conjunção planetária vai trazer. Então, o ano que vem, agora, 2021, vai ser um ano ainda bem desafiador, tá? 2021, 2022 ainda serão 2 anos de muitas provas para ver se nós realmente temos fé, força, dedicação e empenho na nossa cura espiritual, tá? Então, nós vamos passar por muitas provas ainda. Bom, então nós temos que observar com muita atenção. Um dos pontos principais é que nós vamos precisar sair de perto de vínculos que são conflituosos, perturbadores, que geram disputas de poder, vingativos, odiosos, invejosos, de falcatruas, tá? Se nós não conseguirmos sair de vínculos assim, então nós vamos também estarmos envolvidos num campo eletromagnético que vai nos trazer muitos problemas, tá? Então, também a partir do próximo ano, intensifica-se cura com a questão do dinheiro, porque, olha aqui, ó, contratos da ancestralidade com forças involutivas em relação à matéria, a estrutura da vida na matéria. Então, tem um outro detalhe. O ano de 2021 e 2022 vai haver, então, Saturno com Urano vão trabalhar juntos. Saturno com Urano, tá? E eles vão fazer uma quadratura com Touro em Aquário. Então, eles vão fazer o seguinte, gente. Eles vão desmontar estruturas de vida de muitas pessoas que acham que estão seguras, touro, dinheiro, segurança, matéria. Então, Saturno, senhor do karma, junto com Urano é o libertador, pela energia da força superior é o libertador. Ele vai desmontar estruturas na nossa vida, estruturas que nós consideramos que estão corretas, que nos dão segurança, tá? Estruturas que a gente acha que está bem financeiramente, materialmente, porque nós estaremos Touro entrando em Aquário, tá? Então significa o seguinte, Touro entrando em Aquário significa que nós vamos ter que ter segurança e solidez espiritual para que a matéria se manifeste. Vocês estão me entendendo? Então, nós vamos ter que primeiro estarmos bem espiritualmente. Nós teremos que estar conectados com o plano de Deus para que a matéria se estabilize na nossa vida. E todos que serão ao contrário, todos que estarão vinculados à matéria sem ter a estabilidade espiritual, vão ter as suas estruturas de vida desmontadas. Por exemplo, sabe aquele casamento que as pessoas mantêm porque mantém elas bem financeiramente? Sabe aquela empresa que mantém você tem pai, você tem irmãos, você tem vínculos, você tem pessoas na família que te dão estrutura financeira? Repense aí. Sabe aquela parceria, sabe sabe aquela situação de que você você acha que você está bem materialmente porque você tem um pai que te sustenta, tem uma mãe que te sustenta, tem um marido que te sustenta, tem irmãos que te sustentam, enfim, essas coisas aí, tá? E quando eu falei Touro em Aquário, nos próximos 2 anos vai ter essa organização, tá?
energética, não é para agora. Isso aqui é para os próximos, não é agora nesse mapa, é nos próximos 2 anos, tá, gente? Então esse é um ponto, tá? Então nós vamos ter que revisar a nossa vida. Aquilo que a gente considera seguro não vai mais estar seguro, tá bom? Um outro ponto importante para nós compreendermos a ação de Urano nas nossas vidas. Sob o ponto de vista astrológico e cósmico, um ano no planeta Urano representa 7 anos do planeta Terra. Então nós vamos ter 7 anos de varredura nas nossas vidas para nós nos purificarmos em um ano, tá? Então nós vamos, as frequências curadoras vão olhar para os nossos 7 anos passados, ou de 7, depois 14, depois 21 e assim vai. E vão ver ponto por ponto aonde nós ainda temos curas a fazer, tá? Por isso que vai ser uma avalanche de coisas para nós curarmos, né? Serão muitas bênçãos para os que estão conectados com a verdade, para os que estão conectados no amor, na misericórdia, na meditação, na fé, na oração, tá? Aceitando e permitindo que essas curas cheguem em suas vidas. E será um abalo incalculável na vida de muitas pessoas. Mas nós estamos aqui para dar o suporte para todos, tá? Todos que sentirem que precisarem de suporte, tá bom? Porque muitas pessoas, elas somente vão ter um despertar da sua mônada para sair da matéria, porque elas estão, ó, com vínculos espirituais muito presos. É um aprisionamento incalculável que muitas pessoas estão com forças negras. Vocês não fazem ideia de quantas almas estão sendo torturadas, sendo mantidas em realidades paralelas, em realidades astrais, em realidades espirituais, sendo mantidas sob o controle de forças negras, de forças bastante perversas, controlando a mente das pessoas, tá? Então, nesse ponto aqui, o plano divino, ele está atento a isso e ele dará todo o suporte que estas amadas almas, todo o suporte que esses amados filhos e filhas precisam. Mas vai ser mais dolorido. Não vou dizer que serão coisas fáceis, porque serão coisas muito intensas, tá? Mas confiem, porque a luz é maior que a escuridão. A escuridão só vence na vida das pessoas quando elas viram as costas para a luz. E a luz é fé, é amor, é bondade, é humildade, é oração, é entendimento, é paciência e assim por diante, tá bom? Bom, e mais um pontinho para nós esclarecermos sobre a importância dessa conjunção nas nossas vidas. A partir do momento em que nós fizermos todas essas transmutações e libertações, nós precisaremos estar prontos para viver uma outra vida. Nós precisaremos estar prontos para passar por uma nova vida. Nós precisaremos estar prontos prontos e abertos mentalmente, emocionalmente, para fazer aquilo que a gente nunca pensou em fazer na vida, tá? Então, se hoje eu sou professora de escola normal e tal, pode acontecer que daqui a pouco eu tenha que desenvolver a área da pedagogia totalmente diferente, num modo totalmente diferente. Então, nós temos que estar prontos para que o plano de Deus trabalhe na nossa mente algo inovador, algo que realmente vai contribuir com a humanidade. Só que esse algo inovador, essa ideia, ela só vai conseguir penetrar na nossa consciência se antes a gente se desvincular da escuridão que nós carregamos dentro de nós. Senão, não consegue. Como é que vai entrar? Como é que nós vamos? Como é que as hierarquias, como que Deus vai te dar uma ideia, vai te iluminar, vai te levar para um lugar certo, para o caminho certo,
para o trabalho certo, se o teu copo está cheio e Deus não pode mais colocar água ali dentro, porque vai vazar, tu tem que esvaziar o copo. Nós temos que nos esvaziar de todos os pensamentos, sentimentos, ideias preconcebidas. Tudo que a gente acha que a gente sabe, a gente tem que dizer que tire tudo que a gente acha que sabe. Tudo que eu acho que eu sei, tudo que eu acho que eu estudei, tudo que eu acho que isso aqui é certo, você entregue tudo para o plano de Deus. Você diz, Deus, eu tenho formação nisso, eu estudei isso, eu trabalho nisso, mas eu quero entrar no plano que tu tens para mim. Esvazie-me, purifique-me, liberte-me dos meus próprios preconceitos, julgamentos, negatividades, ideias preconcebidas que eu acho que é o certo, mas não é, tá? Porque Deus enxerga mais do que nós, tá bom, gente? Então, deixe que os olhos de Deus te guiem, deixem que os passos de Deus te guiem, deixem que as mãos de Deus façam você, eu, todos nós, elaborarmos a obra que precisa elaborar nas nossas vidas e nas vidas das outras pessoas, tá? Então, aqui, gente, nós teremos um ano de 2021 e 2022, um ano de muita mexida na nossa essência. Como eu falei antes, aquilo que eu considero mais seguro poderá não ser, tá? Então, vamos nos colocar, vamos nos alinhar com o plano divino, o plano de alma, o plano da nossa alma, tá? Porque aqui sim, então quando a gente vai se alinhar com esses 3 planetas aqui, então vai nos afetar na parte pessoal. Então nós vamos ter sim uma mudança de personalidade, inclusive. Nós podemos mudar totalmente a nossa personalidade. Porque se nós temos muitos fractais espirituais aprisionados em planos densos, esses fractais, eles interferem aqui. Então nós também podemos ter essas perturbações que muita gente tem, essas coisas complicadas, que uma hora a pessoa pensa uma coisa, outra hora outra, uma hora é A, outra hora é B, outra hora é C. Isso é fruto de personalidades que ela tem presa no plano espiritual. E interfere na persona dela, na essência dela, na personalidade terrena positiva que ela tem que desempenhar aqui. Tá, gente? Então nós temos que curar muito isso. Bom, então teremos que ter muita força espiritual, tá, gente? A palavra-chave é fé, força, coragem e humildade. Muita oração e entrega, tá bom? Porque nós vamos ser testados todos os dias, minuto a minuto, aliás, já estamos, para verificarmos se nós realmente temos integridade espiritual, tá? Para ver se a gente se entrega para as forças do mal, se nós vamos nos corromper mais uma vez, né? Porque se nós estamos aqui, é porque talvez em outras vidas a gente se corrompeu, né, gente? Ou se nós realmente vamos assumir o nosso compromisso para uma mudança e sermos mais íntegros do ponto de vista espiritual, tá bom? Bom, e em termos gerais, planetários, nós também temos que estar preparados para grandes mexidas no campo da política, da religião, das finanças e da economia, tá? Porque tem Saturno. Saturno é regido pela energia também da constelação de Capricórnio, e a constelação de Capricórnio, ela mexe nas bases da vida. Então, vai mexer nas bases também nesses grandes campos e setores da sociedade, tá? Então, vamos ter que estar bem atentos, porque estruturas poderão ser abaladas nesse nível. E também estruturas no campo geomagnético da Terra, tá? Nós podemos ter terremotos, tsunamis, enfim, nós podemos ter catástrofes naturais chegando aí, né? E podem haver, sim, desencarnes em massa de uma maneira bem significativa.
Bom, tem gente que diz, ah, mas isso sempre aconteceu. Sim, mas daqui a pouco pode acontecer naquele lugar que você menos imaginou que ia acontecer, tá? Bom, e quem não fizer as curas, ela será arrastada para o destino kármico de um planeta, de uma humanidade que não aceitou se render ao amor, ao perdão e à misericórdia. Que as hierarquias do Cristo cósmico estão trabalhando com todos nós. Porque esses próximos 2 anos, eles serão decisivos para o destino das almas, os próximos 20 anos aqui nesse planeta. E, depois disso, a nossa próxima morada, tá? No plano cósmico, onde cada um precisará estar. Ok, gente? Estes são, então, os principais apontamentos dessa segunda parte da conjunção de Saturno, Plutão e Júpiter. Então, eu espero que todos tenham compreendido, peço ter me feito compreender, né? E qualquer coisa, mantenham contato conosco, meditem, orem, não temam nada, absolutamente não temam nada. Todos que estão preparados, essa conjunção, gente, representa o pedido de milhares de almas, que é a intervenção de Deus nesse planeta. Só que as pessoas não imaginam que este planeta esteja tão comprometido com forças involutivas, né? Mas confiem na misericórdia, confiem no amor, no perdão. Orem, meditem. Nós temos um canal no YouTube, façam as orações. Se precisarem, mantenham contato conosco para fazerem algum tipo de acompanhamento, para dar um reforço nos seus processos de cura, se o coração de vocês assim desejar. Uma boa semana e até o ano de 2021. Paz e luz em nossas consciências.